Ô, Giovanni Afonso, Felipe Jonathan oficialmente está deixando o Santos Futebol Clube. E é em definitivo, Giovanni Afonso, detalhes sobre as negociações envolvendo o Santos e Fortaleza. Adiós, Felipe Jonathan. Giovanni. Agora é oficial, o ciclo do lateral esquerdo Felipe Jonathan se encerrou com a camisa do Santos Futebol Clube, Marcão. O lateral de 26 anos, vale fazer essa correção, ele fez aniversário recentemente, então já tem 26 anos, Marcão. Tem 26? 26, completou recentemente, fez aniversário aí. Parabéns, Felipe. Corpinho de 33. Pois não, Giovanni. O lateral de 26 anos está a caminho do Fortaleza. Ele que foi revelado pelo Ceará, agora vai jogar no rival do seu clube formador, vai jogar no Fortaleza, Marcão. O modelo de negócio é em definitivo. Lembrando que o Felipe Jonathan tinha contrato até fevereiro de 2025 com o Santos e a partir de agosto podia acertar com qualquer equipe um pré-contrato gratuitamente. Por isso o Santos procurava ali um clube que aceitasse a troca em definitivo do lateral esquerdo e encontrou o Fortaleza. O Fortaleza vai contratar em definitivo Felipe Jonathan e em troca vai enviar um jogador chamado Gonzalo Escobar, também lateral esquerdo, argentino de 27 anos, Marcão. Então vai ser um modelo de troca de jogadores. O Santos ainda busca ali mais alguns jogadores do elenco do Fortaleza para ali fazer a compensação, também busca um valor financeiro, mas no momento que temos de informação é que rescinde o contrato com o Felipe Jonathan, manda ele para o Fortaleza e recebe em troca o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, Marcão. Tá aí o Giovanni trazendo a informação e a confirmação da saída do Felipe Jonathan. Eles não deixaram a saudade, né? Agora, sem brincadeiras, é claro, mas o Felipe Jonathan não deixará saudade. Teve um ciclo longo no Santos Futebol Clube, ele que foi contratado em 2019, né, Elias, junto ao Ceará. Eu me lembro dessa transação, inclusive foi à vista, né, o pagamento do Santos para o Ceará, 5 milhões de reais. Começou bem no Santos, inclusive foi vice-campeão, né, pelo Santos Futebol Clube brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores, né, com Jorge Sampaoli, chegou a jogar inclusive no meio-campo. Teve ali 2 anos bons do Santos Futebol Clube, mas depois acabou caindo, teve muitas contusões, acabou assumindo uma liderança no Santos Futebol Clube, era um dos líderes do elenco que pode ser considerado, né, esse elenco que não ganhou nada no Santos Futebol Clube. O Felipe Jonathan ficou muito marcado, né, Elias, por também ser um dos líderes. Eu me lembro muito que se falava que o Felipe Jonathan cobrava premiação para se manter na primeira divisão, enfim. Eu acho que não tinha mais clima, né, Russo? Se tecnicamente não é um jogador caneludo, e não é mesmo, né? Não, eu não gosto do Felipe Jonathan, eu sei que você também não aprova, Elias Russo, mas não dá pra gente dizer que ele é caneludo. Mas eu acho que não dava mais, né? Não tinha mais clima. Não aguentávamos mais ver o Felipe Jonathan com a camisa do Santos. Marcão, o caneludo ele não é, né? Mas é um jogador preguiçoso e o torcedor santista não suporta ver jogador que atua dessa forma com a camisa do Santos. A gente tem visto vários aí, né, que tem qualidade e que acabam chegando e não sei se acomodam, realiza o sonho de vestir a camisa tão pesada, tão gloriosa como a do Santos e se dá por satisfeito, não evolui, não vai para frente. Um cara que parece que está sempre fora de forma. Quando você mais precisa dele, o cara vai para o departamento médico, parece que arruma alguma coisinha ali para ficar de fora das partidas importantes. Não conseguiu, né, ter uma sequência, sei lá, de 7, 8 jogos bem, né? Sempre joga 1 ou 2 partidas boas, depois volta a tiriça que sempre foi. Então, que bom que está indo embora, o torcedor não aguentava mais. Tem outros jogadores também que tem que ir embora, que a gente sabe que o torcedor não está aguentando, mas realmente esse cara não vai deixar saudade. Foram praticamente 4 anos aí sem ganhar nada, pelo contrário, mais dando problema do que ajudando o time em campo e também nos vestiários. Então, é claro que a gente, como ser humano, tomara que ele seja feliz no Fortaleza lá, mas não vai deixar saudades nenhuma para o torcedor santista. Agora, Giovanni, vamos trazer os números do Gonzalo Escobar, jogador argentino que está chegando ao Santos Futebol Clube. É claro que não é uma troca pau a pau, né, Giovanni Afonso? O Fortaleza vai pagar algum valor ao Santos Futebol Clube, não sabemos ao certo qual valor será pago ao Peixe ainda, mas a pergunta que não quer calar, meu caro Giovanni Afonso, traga pra gente números, detalhes desse lateral esquerdo, até certo ponto desconhecido pela torcida do Santos Futebol Clube. Gonzalo Escobar está chegando ao Peixe.
Vamos lá, Marcão, vamos falar um pouquinho sobre Gonzalo Escobar, o jogador ou jogadores que o Santos vai receber como compensação da negociação do Felipe Jonathan, Marcão. Vamos lá, ele tem 27 anos, 1,71 m de altura e é lateral esquerdo, canhoto de fato. Um jogador argentino que ao longo da sua carreira fez 190 jogos, 1 gol e 4 assistências, atuando por Vixe, me fugiu de 9 esse primeiro clube dele, mas já confirmo, porém atuou por Colón da Argentina, Ibiza da Espanha e tinha contrato com Fortaleza até dezembro de 2024, Marcão. Em 2024, são 8 jogos, 7 como titular e 637 minutos. Nenhum gol e nenhuma assistência. Foram 7,1 bolas recuperadas, 2 dribles sofridos por jogo e 0,8 cruzamentos certos por partida e um mapa de calor bem ali equilibrado, não tanto ofensivo e nem tanto defensivo. E algumas curiosidades sobre ele, Marcão, conversei com um colega do Ceará que acompanha bastante o Fortaleza, ele me disse que o Gonzalo Escobar é mais defensivo do que ofensivo, tem qualidades melhores defensivas e ofensivas. E uma nota um pouco triste é que naquele atentado ao ônibus do Fortaleza, causado pela torcida do Sport, o Gonzalo Escobar foi o que mais sofreu, Marcão. Ele levou 13 pontos na cabeça na ocasião e teve um traumatismo crânioencefálico ali contra dos ataques, Marcão. Tá aí, a gente fica triste com essas cenas, né, que envolveram ali torcedores do Sport naquela partida pela Copa do Nordeste, Fortaleza Sport na Arena Pernambuco, cenas lamentáveis que, aliás, com o STJD não puniu com o rigor que deveria, né? Essa é a verdade. Infelizmente, a gente muitas vezes percebe que os órgãos que cuidam do futebol, eles não agem como deveriam, né? Essa é a grande verdade. Porque muitos falam sobre violência, mas quando a gente visualiza atos de vandalismo, como aconteceu na Copa do Nordeste, e a gente vê a punição que o Sport acaba recebendo, não é condizente com as cenas que vimos, né? Então, é uma pena. E o Gonzalo Escobar estava envolvido em tudo isso, talvez tenha sido aquele que mais se machucou, que teve ali a situação mais grave, mais séria. A gente, claro que esse é um ponto que precisa ser tratado à parte. Agora, falando sobre o jogador, Elias Russo, é um jogador com um currículo que não chama atenção, né, Russo? Você percebe que até os próprios números dele no Fortaleza são números discretos, né? 8 jogos, 7 como titular, 637 minutos em campo, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, enfim. Um lateral, como bem disse o Giovanni Afonso, tem características mais defensivas. Vamos aguardar, Elias Russo. É duro a gente analisar um jogador que a gente pouco conhece muito pouco. A gente acaba ficando muito preso aos números e os números dele não são bons, Elias. Marcão, a gente queria se livrar do Felipe Jonathan, mas não precisava também trazer um jogador com esse currículo aí. Eu acho que está muito abaixo do que a gente espera para jogar com a camisa do Santos. Mas, de repente, um cara que vem para um time, finalmente um time de muito mais tradição que o Fortaleza, um time grande, de verdade, né? Pode ser que venha com uma motivação diferente e comece a jogar no Santos e se destacar, até porque o Santos tem o único lateral, que além do Souza hoje, seria o Dodô, né? Que é um jogador que a gente sabe que não vai ficar, não jogou nenhuma partida do Campeonato Paulista, então seria a primeira ou talvez a segunda opção, caso o Carille opte pelo Souza, né? Mas é um jogador, na minha opinião, fraco também. Eu acho que o Santos precisava, já que está perdendo o Felipe Jonathan, o Rainer, precisava trazer um jogador mais cascudo, com mais qualidade, mas infelizmente a gente sabe a situação financeira também, e o Santos tem que fazer um planejamento pensando na próxima temporada, já na Série A também, né, Marcão? Não pode trazer jogadores muito caros agora, porque vai precisar se reforçar para 2025. Então acho que talvez seja essa a estratégia do Marcelo Teixeira, que vem aí praticamente na troca pelo Felipe Jonathan. Então o Santos não vai ter custo, e também acredito que não seja um salário tão alto, mas é um jogador que, na minha opinião, é desnecessário a vinda dele. A verdade é o seguinte, né? Não cria uma expectativa boa para o torcedor, né? A gente sempre deixa aquele espaço para dúvida, pode chegar e pode jogar muito bem, mas quando a gente olha o histórico, preocupa muito, né? Tanto é que o Fortaleza está liberando o jogador, né? Porque qual seria o sentido do Fortaleza liberar o atleta se de fato ele tivesse condições?
Se ele não foi bem no Fortaleza, as chances de ele não ir bem no Santos são grandes, né? São grandes. O Alex Miranda mandou um superchat, tá falando, vai faltar tubaína pro Santástico afogar as mágoas. Um abraço pra você, Santástico. O Lucas Spirdelli, infelizmente não tem como comprar o Rainer. A gente já vai chegar nesse assunto do Rainer, né? O Tchu tá dizendo aqui, essa é a mais velha que andar pra frente, hein, meu amigo? Tchu, um abraço pra você aqui, mas a quinta série ainda não chegou o momento da quinta série no Varanda Futebol Debate, pelo menos aqui no programa Santos Total de hoje. Mas um abraço pra você. Isso não precisava falar, né, Marcão? Exatamente. Um abraço pra você. E obrigado pela contribuição, né? Mas a gente vai criar um momento da quinta série para você se encaixar aqui no Varanda Futebol Debate. Agora, Giovanni Afonso, me diga uma coisa. Falamos aí sobre o Escobar, né? E o Rainer, hein, Giovanni Afonso? Tem muita gente que não tá engolindo essa história do Rainer aí. Eu até fiz um vídeo há pouco sobre isso, né? Falando da questão extracampo. O Rainer está confirmado no Vitória da Bahia? Existe alguma chance do Santos ficar com o Rainer ou realmente o Rainer está de saída do Santos Futebol Clube, Giovanni? Marcão, o Rainer está muito próximo de deixar o Santos. Ainda não está certo com o Vitória, mas está muito próximo sim. O que aconteceu é o seguinte, o Azures do Paraná recebeu uma proposta de compra do Vitória da Bahia para adquirir os direitos federativos do lateral direito Rainer, Marcão. O jogador que está emprestado ao Santos até o final do ano recebeu uma proposta de compra do clube baiano. A prioridade de compra é do Santos Futebol Clube, porém o Santos não deve exercê-la, Marcão. Portanto, o Rainer já foi liberado pelo Santos para negociar com o clube baiano e está muito próximo de se transferir para um clube da Série A do futebol brasileiro, Marcão. Os valores dessas negociações ainda não foram revelados. A Rádio Itatiaia traz o número de 2 milhões de reais. Ainda estamos buscando confirmar se é verídico o valor de 2 milhões de reais, mas uma coisa é certa. O Vitória da Bahia fez uma proposta de compra para o Rainer e deve levar o jogador para a disputa da sequência da temporada, Marcão. Tá aí Elias Cabrini Russo, Rainer, portanto, deixando o Santos Futebol Clube a caminho do Vitória da Bahia, Elias. Antigamente nós tínhamos o Santos contratando jogadores do Vitória, agora temos o Vitória tirando os jogadores do Santos Futebol Clube. O mundo tá mesmo mudado, Elias Russo. Tá mudado, né, Marcão? É incrível como o Vitória é um time que subiu, né, da Série B. É um time que vinha há muito tempo na Série C, na Série B. Agora subiu para a Série A e consegue fazer esses investimentos, levando o Rainer, Keno, né? Alguns jogadores de mais expressão ali. Então, realmente é muito estranho isso. Mas falar do Rainer, Marcão, como você trouxe ontem no Bancada, né? Tem a questão extra-campo que pode ter sido a causa principal da saída. Porque não dá para entender, um cara que vinha sendo praticamente titular, né? Só não jogou a penúltima partida porque estava expulso, mas, pô, um cara que vinha sendo muito útil, tanto na lateral direita quanto na esquerda, um cara que a gente tinha uma expectativa boa com relação a ele para a temporada da Série B, e de repente o Santos liberar, assim, um jogador que não é nem tão caro, né? Eu acho que o Santos poderia pagar esse valor aí, então realmente não deu para entender por quê, né? O que aconteceu nos bastidores aí para o Santos liberar um jogador que vinha sendo muito útil para o time do Santos, né? Exato, Elias Russo. Tá aí, portanto, o Rainer deixando o Santos Futebol Clube. As informações é que as questões extracampo foram decisivas para essa análise do Santos Futebol Clube, que abre mão do seu lateral, né? Que foi o melhor lateral do Santos no início do ano, né? Então, é claro que tem algo a mais aí, né? É claro que tem algo a mais aí. O Santos abre mão de ter o Rainer muito por conta da questão extracampo. Muito por conta da questão extracampo, né?